Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais Jornal do Médio Vale. E hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Sambelelene Vapor, que é nascida em Lisboa, naturalizada brasileira e agora mora aqui em Timbó. E ela vai contar para a gente um pouquinho sobre sua vinda para o Brasil, todo o processo da cidadania, cultura e muito mais. Boa tarde, Lene, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Médio Vale. Obrigada, Amanda. Boa tarde. Boa tarde a todos aqui que estão aqui vendo sobre o jornal, né? E estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Pode ler um pouquinho da história. Então, a sua família ela é de origem angolana, certo? E você nasceu em Lisboa, em Portugal. E agora, né, mais tarde, você veio para o Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, sobre a sua história, da sua vinda aqui para o Brasil, da sua família. Pode contar para a gente? Posso sim. Se conseguir fazer um mapa mental, então pegamos os extremos, né? Porque meus pais nasceram em Angola, que faz parte do continente africano, não é país, né? Caso a África não é um país, né? A gente fala, vamos para a África, mas fala assim, aonde que é a África, né? Porque lá são 55 países, se não me engano. Então, desses 55, um deles é Angola, onde meus pais nasceram, se casaram. Então, meu pai é pastor. Então, eles foram para Portugal para terminar o seminário que ele tinha de teologia, ele e minha mãe, e então nascemos lá em Portugal. Falo nascemos porque eu e mais duas irmãs. Então, foi essa trajetória. Então, na verdade, eu não conheço Angola ainda, mas eu quero ir lá conhecer, ver os parentes, os familiares, porque toda a minha origem ela é de Angola, né? E, então, nascemos em Portugal, e mesmo em Portugal, sou considerada como se fosse, digamos que, angolana. Por quê, né, Amanda? Porque é o seguinte, nós temos em cada país temos os consulados. Então, meus pais nos registraram no consulado, ou seja, num território angolano dentro de Portugal. Então, não sou angolana porque eu nasci em Portugal, mas foi registrada no consulado. Não sou portuguesa porque meus pais não são portugueses. Então, por isso que eu falo que eu sou brasileira hoje pela naturalização, né? E como tu falaste, né? Então, fiquei lá até os 6 anos. Então, passei a parte da infância toda lá, aquela fase de creche, na escola, é um pouquinho diferente, mas fiquei nessa fase lá em Portugal. E depois, meus pais, uma das minhas irmãs, ela tem uma deficiência cognitiva, que no caso ela é relacionada com surdez. Então, por não escutar, meu pai foi atrás, correu bastante para conseguir um ensino melhor para ela. Não que na Europa não tivesse, porque ele até foi para a Holanda, foi para Londres, só que seria melhor um que fosse da língua portuguesa. Por quê? Teríamos nós todos que entrar na língua, né? Íamos nos tornar bilíngues e depois ensinar a minha irmã. Então, esse é um processo dobrado. Então, o pai depois conseguiu descobrir aqui no Brasil, especificamente na cidade de São Bernardo do Campo, ali onde tem as fábricas de Volkswagen e tudo mais, ali em São Paulo, descobriu uma escola específica para quem é surdo. Então, lá, ela aprenderia, além da Libras, né, que é a linguagem brasileira de sinais, ela aprenderia comunicação com outros surdos, né, dentro da vivência dela. Então, por isso viemos parar no Brasil. Foi por conta dessa minha irmã mais velha, que inclusive hoje em dia mora aqui em Timbó também, por conta dela que viemos aqui para o Brasil. E você morava, então, em São Paulo. Por quanto tempo você ficou lá? Fiquei por longos 33 anos. Às vezes 32 anos, tem que fazer a conta, porque eu estou com 40, então fiquei até os 6 em Portugal, né? E depois mais. Estou aqui há 4 anos, né? Então fiquei por um bom tempo lá em São Paulo. E como é que você descobriu Timbó? Bem, lá em São Paulo, até vou falar dessa minha amiga, Bianca. Eu trabalhava numa loja e nessa loja eu peguei férias. Né? Então, eu sempre gostei muito de praia, muito de passear, muito de viajar. Essa minha amiga Bianca, ela é professora de geografia. Então, ela entende muita coisa. Ela falou, você tem que ir para a praia? Eu falei, vamos, lógico. E lá em São Paulo tem uma praia assim, que é top. Posso comparar, assim, talvez, Bombinhas, talvez, ali para São Paulo, que é a praia de Ubatuba. Então, ela falou assim, vamos para Ubatuba. Eu falei, tô ótima, amiga. Aí, um dia para o outro, eu falei assim, não vamos para Ubatuba, vamos para Florianópolis. Eu falei, então tá bom. Então, foi assim, pegamos a mochila, fizemos um tour de 5 dias, foi muito bom, foi muito bom. Pegamos ali na ilha, desde a Joaquina, fomos dizer, Praia Mole, Campeche, fomos até o Pantano do Sul. E aí, eu me apaixonei totalmente por Santa Catarina, nunca tinha vindo. Né? E a amiga também ficou bem entusiasmada. Aí isso foi em 2014, foi janeiro de 2014. Aí eu trabalhava nessa loja, voltei e só falava Santa Catarina. Meu Deus, quero ir para Santa Catarina, quero ir, quero ir. E lá em casa só falava disso. E eu, na época, morava com minha mãe e mais minhas irmãs. E aí chegou em novembro desse mesmo ano, 2014, minha mãe, meu cunhado e minha irmã fizeram um conluio lá,
uma surpresa que era de aniversário. Minha mãe fingiu que ela viria encontrar umas amigas aqui em Santa Catarina, no caso, no retiro de mulheres, só que no final era para eu vir. Então, eles me deram de presente a viagem de aniversário, e eu vim, aí foi no retiro de mulheres que conheci umas meninas aqui de Timbó. Não sei se vocês conhecem a Rosinha Interme, que é aqui artista plástica, conheci várias pessoas aqui de Timbó. Isso nesse retiro que foi em Balneário Pissarras. E me apaixonei muito. E depois eu falei, Deus, eu queria tanto ir para lá, tanto ir para lá, porque eu achei muita afinidade entre Florianópolis, né? Acho que até por conta da origem açoriana que tem, né? Muito parecido com Portugal, assim, o jeito de se comunicar, os lugares, tudo achei muito parecido. Me senti em casa desde o primeiro dia que eu pisei aqui. E aí depois voltei em 2017. Fiquei na casa dessa minha amiga Rosinha, que fizemos um evento, e desde lá não tinha parado. E aí, igual eu te falei, fiquei longos anos, né? Lógico, a gente agradece a trajetória passada, né? Cada coisa tem seu passo, tem o seu tempo. Mas eu já estava um bocado estressada de São Paulo. Estava bem estressada daquela agitação toda. E aí, graças a Deus, deu a oportunidade de eu vir para cá. Falei com uma amiga e ela falou assim, vem para cá ter um emprego, né? Aí, tá. Aí, não sei se estou falando demais, né? Não, ela falou assim, vem cá ter um emprego. E eu descobri que essa minha amiga não tinha esse tal do emprego. Eu falei, tudo bem, a gente vai atrás, né? Então, quando eu vim, isso foi 26 de março de 2019. Então, eu vim e fiquei na casa de uma família que são os Gomes, o seu Alberto Gomes e a dona Maria Alcemer, que eu falo que são meus pais adotivos hoje, né? E da Letícia também. Fiquei na casa deles 2 meses e de lá eu conheci muito de Timbó. Né? Eu tinha uns amigos que a gente fazia pedal, então ia por tudo que é lugar, ia para rodeio fazer pedal, ia por tudo que era canto, assim. E fiquei nessa casa 2 meses com eles, peguei muita afinidade com eles, falo que são minha segunda família, né? Falo que são meus pais adotivos, e criei muita amizade. E nesse lugar que eu fui trabalhar, que é uma farmácia que antes era uma das poucas que tinha aqui na cidade, ela é bem grande, né? Então eu falei, pai Deus, eu acho que eu queria trabalhar nesse lugar. No terceiro dia eu fui procurar emprego, né? Aí tinha essa proposta e tinha uma outra loja, que era para trabalhar em escritório, ar-condicionado, aquela coisa mais legal, né? Mas eu pensei, bem, eu não conheço a cidade, as pessoas não me conhecem, né? Então, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ir para aquela farmácia. E, graças a Deus, abriu a porta na farmácia, trabalhei lá por quase 2 anos, conheci muita gente, muitos timboenses, né? Muita gente muito legal. Até hoje perguntam, tu não é na farmácia? Eu falo, não, já saí, vai fazer 2 anos. Mas foi muito bom, porque lá conheci muito do Timbó, as pessoas me conheceram muito, então, assim, hoje eu falo que eu amo muito essa cidade, de verdade, assim, eu faço o máximo por ela, de prezar, sabe, gosto bastante aqui. Comentasse antes que tu conseguiu, né, a cidadania, então, brasileira, e como é que foi todo esse processo? Foi difícil, foi fácil? Conta um pouquinho também. Pois é, esse processo foi um pouquinho complicado, porque, como falei para vocês, como tinha essa relação do consulado angolano em Portugal, né, aquele trâmite todo, e meus pais acabaram se divorciando nesse meio tempo. Então, foi em 93, acabaram se rompendo, então minha mãe queria o divórcio, meu pai não queria, assino o documento, não assino, não assino, as crianças ficam meio naquele fogo cruzado. Graças a Deus, consegui terminar todos os estudos, eu e minhas irmãs, porque as professoras falaram assim, não tem documento, vocês vão estudar. E nós éramos boas alunas, assim, então estudamos todo o período fundamental, fiz até o colegial, só que até então não tinha nada de permanência, porque até então nós éramos como provisórias, todo ano ficava provisório, e assim, para o estrangeiro, confesso que agora eu não sei como é que está agora isso lá em São Paulo, mas para vocês terem uma ideia, tudo era tratado na Polícia Federal. A nossa documentação. Não era, por exemplo, ir para um lugar como se fosse o Simplifique, né? Um lugar assim, não. Eu tinha que ir lá longe, ir na Polícia Federal, falar com todos os delegados lá, explicar como é que era como é que seria essa transição. E era muito complicado no nosso caso, mesmo. Então, ficou 18 anos nesse processo. Então, durante muito tempo, eu não conseguiria ter tirado não tinha carteira de trabalho, né? Não tinha CPF, né? Era como se fosse uma pessoa fora de tudo. Mas, graças a Deus, eu sempre trabalhei, minhas irmãs também, mas essa questão assim, mais documentada não tínhamos. Então, foi muito complicado. Então, para o estrangeiro, dependendo como é que é o processo, às vezes é bem chatinho. Lógico, hoje em dia está um pouquinho melhor, mas para nós foi bem complicado. E depois de termos conseguido a documentação, aí tudo certo. Daí foi que, até então, eu vou confessar uma coisa para ti. Eu nunca quis naturalizar. Eu lembro que eu ficava assim, mas não quero, porque Portugal, quem sabe eu volto, Angola para visitar. Então, eu não queria de jeito nenhum.
Eu não tinha essa questão de amor tanto ao Brasil, assim como eu tenho hoje. Mas com o Timbó, quando eu vim para cá, algumas coisas se despertaram e a minha família, nós juntamos todos e tipo assim, vamos naturalizar. Gostando ou não, vamos ter que regularizar isso ali. E aí apareceu uma lei, conseguimos essa lei, e aí depois desse processo de anistia, né, que é um perdão que dão para os estrangeiros, conseguimos a naturalização, e aí eu entrei de coração. Então, eu consegui entrar de coração, naturalizei, hoje eu falo, eu sou brasileira. E a gente fala, então, que Brasil e Portugal são parecidos, mas só quem viveu nos dois países pode ter propriedade para falar sobre isso, né? Como é que tu vê a cultura entre os dois países? É parecida? É diferente? Como é que você avalia isso? Bem, eu vou ter que fazer 3 paralelos, assim, né. Por exemplo, se eu for comparar com São Paulo, eu achava um pouquinho diferente. Acho que por isso que eu sempre me achava um pouquinho desencaixada, confesso, né. Tenho vários amigos de lá até hoje, só que eu não me sentia tão pertencente lá. O português, ele é um povo, assim, um pouquinho mais, como é que eu vou explicar? Ele não é tão, assim, a gente fala invasivo, é uma palavra meio pesada, mas, assim, não é tão em cima, né. Se eu pergunto para ti: "Ah, Amanda, como é que tu estás?", se for perguntar para um português, você fala assim: "Ah, estou bem", e o assunto para. Aí tem aquelas piadas de português, né, tudo no literal, e é verdade, a gente é muito literal. Se eu pergunto o horário para Amanda, ela vai me responder o horário, se ela for portuguesa. Mas, normalmente, em algumas regiões, assim, mais acaloradas aqui do nosso país, a pessoa responde o horário, responde o que vai fazer, responde o que vai e já a conversa vai longe. E, para mim, era meio difícil ter que entrar em tantos assuntos que, às vezes, eu nem conheço, né. Agora, comparando com Santa Catarina, os lugares que eu conheço aqui, por isso que eu gostei muito daqui, porque, o pessoal daqui é um pouquinho mais assertivo, né, um pouquinho mais literal também, como da Europa. Por isso que essa questão cultural me encaixei melhor. Teve até uma ocasião, isso nessa viagem para Florianópolis com essa minha amiga até hoje mora em São Paulo, perguntamos para a moça que horário que passava um ônibus, né, para ir para uma praia. Aí: "Ah, que hora passou o ônibus?", ela falou o horário, ponto. Aí a minha amiga, assim, é paulista, né, começou a falar: "Ai, que nós vamos na praia fazer tal coisa". Aí a moça: "Tá, eu já te respondi o horário do ônibus". Aí a minha amiga: "Meu Deus, mas que grossa". Eu falei: "Não, amiga, tu pediu o horário, tu não pediu ela não pediu mais coisas para ti, né". Aí ela: "Ah, entendi". Então essa questão assertiva, assim, eu acho que é muito parecida. Algumas outras coisas de cultura que eu vejo diferentes, eh é que na Europa o pessoal é um pouquinho mais exigente com algumas coisas. Exige um pouquinho mais, de vezes, de, como é que eu vou falar? Umas regras mais a serem seguidas, né. Se não é para atravessar a rua, não é para atravessar a rua. Se não é para jogar lixo no chão, não é para jogar lixo no chão. As pessoas são mais, se tem alguma coisa que eu tenho que falar contigo, normalmente, tá, não posso generalizar, eu falo contigo diretamente, já me exponho, sem querer ofender. Às vezes, aqui no Brasil, ficamos com muito receio de expor a opinião, às vezes alguém conhecido porque, não vai gostar de mim, e fica naquela retração, né. Então eu acho que essas diferenças culturais também pegam um pouquinho no Você tem Brasil. algum conhecimento também da cultura da Angola? Bem, de Angola, confesso que eu não tenho tanto. Hoje, porque com o rompimento lá entre os meus pais, então acabamos ficando mais distante da família, né. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente está tendo um relacionamento melhor também com meu pai, que mora lá, com os meus primos, né. Então eles contam meu pai conta muitas histórias de lá, né, as coisas que acontecem, a questão cultural, e meus primos também contam algumas coisas, eu acompanho pela internet, mas eu não tenho tanto a questão cultural de lá, né. Eh Tem algumas músicas que eu acho que são bonitas lá, né, tem uns estilos musicais bem bacanas lá de Angola. De alimentação um pouquinho, né, pega um pouquinho, mas eu não tive tanto. Por isso que eu tenho hoje mais vontade de ir lá para Angola para saber bem mais das minhas raízes. Isso eu sinto muita falta, eu quero fazer esse projeto ali. E outras questões como modo de vida, mercado de trabalho, economia, como é que você analisa as diferenças, então, entre os países? Hum, pergunta modo de vida, hã, eu vejo assim, se for com Angola, até com relatos de mais próximos, a qualidade de vida lá não é boa, assim, só para quem trabalha mesmo em estatais, né. Mas para quem às vezes quer empreender, eu tenho um primo que está querendo empreender como colono, tá bem complicado para ele, né. Então a infraestrutura, a questão da economia, porque lá é muito alta a inflação. Então, por exemplo, se pega eu não sei agora a cotação, tá, mas é coisa assim, se eu falar de, R$ 100 para esse celular, lá vai ser coisa de 1 milhão, questão de conversões, né. Na parte tu perguntou da parte de economia, que mais? Econômica e também a parte do mercado de trabalho, Mercado de né? trabalho.
Tá, essa parte do mercado do trabalho, uma tia minha veio para cá, para o Brasil, e ela ficou bem chocada porque nós não queríamos trabalhar em estatais. Por exemplo, eu e a minha irmã, na época, que morávamos juntas ainda. Falei, não, tia, não quero trabalhar em estatal. Ah, mas por quê? Porque não é meu estilo. Tem o estilo de quem trabalha em estatal e tem que ter, né, o serviço público. Mas o meu estilo já é diferente. E a minha tia não entendia isso. Ela queria que nós fôssemos de todo jeito para trabalhar, fazer concurso público. Então, lá em Angola isso funciona bastante, né? Se for em Portugal, por exemplo, eu acredito que tem um pouquinho mais de diferencial. A pessoa consegue, às vezes, empreender, consegue trabalhar um pouquinho na parte pública, em relação aqui ao Brasil, por exemplo, né? Que não tem tanto essa coisa tão forçada, né? E voltando um pouquinho também para a parte cultural, aqui em Timbó também é um local de diversidade cultural, né? Então, tem etnia alemã, tem italiana, tem gente de diversas partes do Brasil também, né? Mas o que te chama mais atenção aqui em Timbó? Voltando um pouquinho lá atrás, quando eu tinha 3 anos acho que 3 anos e meio, eu lembro que umas tias minhas tinham nos visitado em Portugal, meu pai, e nós vimos um filme de origem alemã, né? E esse filme tem 3 horas e meia, assim, é longuíssimo. Eu era pequena e eu assisti esse filme junto com meu pai. Até hoje eu lembro muito desse filme e gosto. Então, daquela época, eu gostei sempre muito da cultura alemã. Meu pai tinha livros, tinha vários amigos. Meu pai, assim, por ser africano, angolano africano, meu pai sempre foi muito aberto para várias culturas. Minha mãe também, eles sempre nos criaram para o mundo, né? Nunca só para uma cultura, até porque nós estamos fora, né, da cultura angolana. Mas sempre tive muita conexão com a parte alemã. E eu sempre achei interessante que na cultura alemã são muito regrados, muito organizadinhos, tudo bem metódico. A nossa cultura africana é um pouquinho mais despojada, né? Um pouquinho mais alegre, não é tão metódica. E um pouquinho falta dessa questão de métodos, até por conta da minha personalidade também, né? Então, isso me chama muita atenção aqui em Timbó. A parte italiana, não conheço tanto, mas tenho também muitos amigos de origem italiana. Eu acho muito legal essa diversidade. Tenho vários amigos que, na farmácia, me ensinavam algumas palavras em alemão. Os meus pais adotivos têm origem alemã, ele me ensinou muita coisa. Até esse dia estava na festa, né, de imigrante. Essa cultura diversificada é muito legal. Eu acho muito legal. Então, assim, eu gosto muito dessas culturas. Também tem muita gente de outras partes do país, como tu falaste, né? Então, eu acho que Timbó ela é muito aberta. Assim, ela é super cheia de culturas. E eu acredito que Timbó ela abraça muito, né, as pessoas de outras Cidade culturas. acolhedora, né? Muito acolhedora, muito. Aqui da região, aqui do Médio Vale, das que eu conheço, assim, eu acho que Timbó, ela é muito boa, é diferenciada por isso. E por isso eu sempre incentivo, às vezes, quem vem de fora, eu falo, gente, se gosta, fica e cuida, né, da tua cidade. Vai ver, não gosta, tem aquela frase, né, quem está incomodado, que se mude, né, como dizem. Mas eu acho que Timbó, nesse ponto, ela é muito boa. E eu sempre incentivo assim muito a gente cuidar da cidade, conhecer a cidade, né? Tem tantos lugares legais, né? A gente tem parques por perto. Você consegue fazer várias coisas sem muita dificuldade. Tu consegue cruzar a cidade inteira, sabe? É muito legal. E hoje, né, você é palestrante, musicista, produtora cultural e gestora de performance, né? Que já veio ao encontro um pouquinho da tua experiência de vida, dá pra se dizer assim, né? Sim, sim. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o teu trabalho, né, e desse gosto pela área cultural também. Uhum. Esse gosto pela área cultural foi porque de pequenininha eu gostava muito de piano. Sempre achei muito lindo piano, partitura. E com 18 anos fui trabalhar numa escola de música. E lá a escola depois fechou e eu acabei dando aula. Então, aulas que dou já vai fazer uns 20 anos já que eu dou aula de música. Mas uma época acabei declinando, assim, porque eu tive até a escola de música junto com a minha irmã, só que, no caso, muitas pessoas na área que eu tinha aberto, no local que eu tinha aberto essa escola, não conseguiam gerir entre música e mais outro curso. Então, eu falei, bem, para não ficar no prejuízo, então eu vou fechar a escola e vou estudar aulas de autônomas, né? E migrei também para aula para a parte de... Eu queria conhecer web design, queria conhecer um pouquinho outras áreas de tecnologia, né? Mas eu confesso que a cultura sempre me acompanhou. Levanto, já ligo o celular para ouvir música, gosto de estar muito antenada nessa parte cultural. E então, hoje mantenho as aulas, né? Hoje estou voltando mais para a parte assim de... não tanto aulas só individuais, né? Agora espalhar um pouquinho mais, assim, com workshops, né? No caso, se tu falasse de palestras, né? Com workshops, com oficinas, inclusive... agora, vou estar junto com os amigos em Jaraguá do Sul. Vamos fazer um seminário de cultura, né? Seminário de cultura cristã de Santa Catarina, para as pessoas entenderem como podem bolar um projeto, né? Quer escrever um projeto de artes plásticas, né? Como é que eu bolo um projeto? Como é que eu faço? Como é que eu mando esse projeto para a cultura, né? Então, tem esse incentivo. Tem também a parte de palestras, porque, assim,
mesmo sendo pessoa que fala pouco, mas quando me dão isso aqui para falar, o microfone eu gosto de comunicar, né? Gosto de ensinar. Então, eu falei, bem, eu tenho esse dom, cada um tem seu dom, né? Falei, então, eu vou usar esse dom aqui para ajudar. Então, hoje também estou recebendo convites, né, de palestras, palestrei até umas crianças muito fofas, assim, tanto da PEAL, um projeto que tem aqui de interturno, me fala interturno, né? Interturno, né, aqui de Timbó, também ali na Clara Donner, na escola, falando um pouquinho também sobre minha história, né? E também com a parte de performance. Trabalho hoje também meio período na Less Rocket, que é uma agência de marketing digital voltada para o e-commerce. Então, também trabalho com essa parte de anúncios, né? E, assim, são várias áreas que, no final, a gente acaba meio que Acaba se agregando, né? agregando bastante. É muito bom. E também tem meu canal, né? Tem o Instagram, todo onde consigo. Eu quero comunicar muito sobre essa questão de cidadania, de cultura, né? Reflexões sobre a vida, porque a nossa vida tem tantas coisas que acontecem que às vezes a tua história pode ajudar alguém, né? Essa questão de cidadania acho que é importante, né, para ajudar outros que também estavam na mesma situação, assim como você esteve, né? É bem isso, porque às vezes isso que acontece, às vezes quando estamos num momento de sofrimento, e eu falo isso por conta desses 18 anos de documentação, era muito complicado. Eu lembro de uma situação, até lembrei hoje de manhãzinha, que eu fui nessa Polícia Federal, e era um trajeto de, acho que eram 3 horas de ônibus, né? Na época eu não tinha carro, e eu cheguei lá, o delegado já me conhecia, sim, moça, qual que é o processo? Mas, moça, não é para fazer alguma coisa? Ele falou assim, até dá bem, né? Ele falou assim, tu pode engravidar de um jogador de futebol de alguém por aí. Jogador não, eu falei, pode engravidar de alguém por aí, ou tu pode ir pro Paraguai e voltar. Eu falei, primeiro, eu não vou fazer isso, essa é a primeira opção. Segundo, para que eu vou sair do país para voltar para começar o processo de novo? Então foi uma situação, né, que eu chorei na bancada do delegado. Falei, mas não é isso que eu quero, a gente só quer a documentação, porque estamos aqui já há muito tempo. Então, por isso que eu falo de cidadania, né? A gente vê várias pessoas que às vezes eu conheço gente que às vezes não gosta, igual eu até então, eu também não gostava muito. Por isso que uma época eu pensei, tá, eu vou para Santa Catarina ou volto para Portugal? Porque não tinha aquele amor pelo país. Então, às vezes, essa falta de amor pelo país ou pela cidade que tu tá, tu só pensa em ti, né? Tu pensa no teu, é só eu e meu mundo, mas na verdade é toda uma sociedade que tem ao redor, né? Tem amigos, tem vizinhos, tem a nossa rua, tem a nossa comunidade que tem que ajudar, né? Tanta coisa. E para a gente encerrar, então, eu queria que você falasse um pouquinho também da área cultural, já puxando um pouquinho esse assunto. Na sua visão, ainda faltam políticas públicas aqui para valorização da cultura? Como é que é na sua visão? Eu sinto falta, por exemplo, de saraus. Saraus são momentos práticos e rápidos que a gente tem para, às vezes, tu levar uma poesia, tu levar uma música, né? Tu levar uma arte plástica, né? Eu acho que a gente precisa, sim, ter incentivo da parte das políticas públicas. Eu até estou vendo que tem algumas reformas estruturais em alguns locais de cultura, né? Mas acho que a gente precisa muito. Por exemplo, às vezes eu vejo no Instagram um pouquinho de umas... vamos falar que é orquestra, tem um grupo de música, mas assim, seria legal, por exemplo, temos na fundação hoje, né? Às vezes no futuro esses alunos começarem a um grupo experimental e tocarem às vezes no Parque Central, né? Eu não sei se fui eu que não peguei essa fase por causa da pandemia, né? Mas eu acho que precisaria bastante incentivo. E quem é artista plástico, quem é musicista, da parte da literatura, de patrimônio, sim, ir atrás, sabe? Olha, eu tenho esse projeto que eu gostaria tanto de fazer, né? Para a gente ter mais incentivo, sim, na parte cultural, porque Timor tem muita riqueza. São várias culturas, né? Igual tu falou, a gente tem pessoas, tem estrangeiros, tem pessoas que vieram para cá, né? Então, seria muito bom se tivesse realmente mais incentivo nessa parte cultural, até porque boa cultura hoje está um pouquinho mais defasado, né? E não deveríamos deixar morrer isso daí. Certo, eu gostaria de te agradecer, Helene, aqui a sua presença no Jornal do Médio Vale. Eu te agradeço muito, tá? Agradeço a todos, assim. E posso fazer aquele convite ali? Claro, fica à Então, tá bom. vontade. Queria fazer o convite, né? Que, no caso, no mês de novembro... Aliás, vou começar pelo isso, né? Podem me seguir ali no Instagram, né? Tem @sambelelene. Tem também no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E no mês de novembro eu vou lançar um curso, no caso, antes do curso vão ser umas aulas que eu vou dar de história da música e teoria musical, para quem é músico, para quem é iniciante, que já tentou de todo jeito ler aquelas bolinhas e não consegue entender, que tentou montar as tais das cifras e não conseguiu entender. Então, o meu tempo de experiência, eu falei, eu vou fazer de uma forma escalável, né? Então, vou dar aulas gratuitas, no caso,
voltadas para a história da música e teoria musical. Então, depois fique atento ali nas minhas mídias sociais e te agradeço, tá, Mana? Muito bom compartilhar com a nossa... né? E agradecer, assim, por todos pelo carinho, né? E também, quando tem alguém que vem para Timbó Recente, eu falo, seja bem-vindo também à nossa cidade. E obrigada. Muito obrigada mais uma vez. E obrigado também para você que nos acompanhou nessa entrevista. Até mais!